Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu estou começando aqui um novo projeto que eu conto. Estou muito feliz com a presença de vocês. Oi, Maga, tudo bem? Para tratar esse projeto é como você fazer a gestão na crise. Então, como você pode trazer, a ideia é trazer vários profissionais de vários segmentos para ajudar as pessoas, as empresas e empreendedores em como lidar com a crise. Hoje esse projeto vai ser iniciado com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o João Rios. Estou aguardando aqui para ele começar aqui comigo. Em que a ideia ele é um empreendedor no mundo digital. Eu vou deixar ele se apresentar, sem dúvida. Ele é um empreendedor no mundo digital, também já foi no mundo físico. E tem uma vaga experiência que vai poder trazer muita coisa aqui pra gente. Quem sabe para você iniciar, dar o pontapé no seu negócio físico. João vai entrar aqui. Aí, Fala, querida. Tudo bom? Oi, nossa, muito feliz de estar com você, que é uma honra estar aqui A com honra é você. minha. É um orgulho gigantesco ver como você está voando, fazendo o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, com o conhecimento que você adquiriu e vem adquirindo e melhorando cada dia. Parabéns, de coração, pela atitude de ter feito isso, né? Porque, principalmente quando a gente vê a advogada, ela é tipo, se a gente começar a falar o que ela é, a gente já vai falar auditora, engenheira, um monte de coisa, tipo, etc, tudo. Muitas das vezes a gente se segure, se amarre. E por que eu estou falando isso? Né? Quando você não vai para o digital, muitas das vezes você acha que você não precisa, o meu negócio é completamente offline, esse negócio de posicionamento online não é para mim. Vem um Covid e mexe com tudo. Né? Me perguntaram um tempo atrás, inclusive, bem no comecinho, João, como você define o que você fala em poucas palavras com relação ao Covid? Para mim, era, é e será um divisor de águas. Né? O mundo é algo antes e algo depois do Covid. E porque ele está mudando completamente todas as relações, não são só comerciais. Né? Eu não assisto TV, mas ontem eu estava assistindo TV e estavam falando sobre encontros no Zoom, tipo de amigos, como se fosse happy hour, depois de namoro, tá tudo assim. Eu vi, inclusive, um rapaz, acho que em Nova York, que ele se apaixonou por uma moça que estava dançando na varanda lá da casa dela, eu acho, e começaram a ter relacionamento. Ele mandou uma mensagem por drone do WhatsApp dele, começaram a conversar, na verdade, do Messenger. Depois ele pegou uma bolha, sabe aquelas bolhas que a galera fica brincando de andar por dentro dela? Umas bolhas bem grandona, transparente, não sei se você já viu. Tem umas bolhas que você pode entrar e andar. Ele fez isso e todo dia ele vai e conversa com ela. Porque ele está protegido. Isso é muito legal, né? O mundo realmente vem mudando e não tem como voltar. Principalmente agora que a gente está vendo cada vez mais a coisa ficando mais encorpada para o nosso lado. No lado que eu estou dizendo é o digital, beleza? Eu cheguei chegando falando demais, porque eu falo mesmo, mas eu vou deixar ela assim que é bom. conduzir. Eu quero que você se apresente. Eu sei que tem gente aqui, muita gente que te conhece, mas muita gente que não. Maravilha. Eu gostaria que você se apresentasse. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que é importante essa apresentação para as pessoas entenderem o quão profundo você pode trazer aqui de conhecimento para a gente. Legal. Primeiramente, eu não sou skatista, né? Porque a primeira coisa que o pessoal fala, que essa camiseta cinza, esse boné? Não sou skatista, eu só sou cabeludo. Eu não posso ir ao cabeleireiro e nem vou permitir que o cabeleireiro ou barbeiro venha até mim, porque eu moro ao lado dos meus pais, eles são um grupo de risco, então eu prefiro ficar cabeludo e colocar o meu boné, tá bom? Vamos lá, eu tenho 34 anos, desde os 14 eu empreendo na internet. Eu já tive mais de 30 empresas nesse ínterim. Hoje eu tenho 5 negócios que eu gerencio, sendo completamente dono ou mentor e associado. E eu venho atuando só na internet, única e exclusivamente, 24 horas por dia, por assim dizer, faz
eu não sei que ano, 2020, né? Faz 4 anos que eu só faço isso, né? Porque eu cheguei a atuar, a ter várias empresas, cheguei a ter 11 empresas ao mesmo tempo e também prestar serviço em construtora. Eu sou engenheiro civil, mas há 4 anos eu abandonei tudo para só focar nos negócios digitais. Com 32 anos eu encontrei o que eu nasci para fazer, que é mentorar pessoas, é cuidar de pessoas e fazer com que elas cuidem do negócio delas, né? Não é só olhar para o negócio, porque é muito fácil para mim olhar um negócio, construir uma estratégia e, putz, no papel ela é linda. Mas quando você cuida da pessoa por trás do negócio, você consegue fazer com que o negócio ande. Então, é mais ou menos isso. Eu vivo para servir as pessoas de forma que elas possam fazer com que os negócios dela andem para ela servir mais pessoas. Essa é a ideia. Então faz só 2 anos que você está vivendo nesse mundo digital? Não, faz 20, né? Não, faz assim, dois, mas está vivendo faz 2 exclusivamente anos nele? que eu só estou em casa, faz 2 anos, né? Porque quando eu prestava serviço, eu ficava online, era o dia inteiro também, mas eu estava prestando serviço para uma construtora, né? Então eu estava também fazendo aquela prestação de serviço, mas única e exclusivamente gerenciando os meus negócios online faz um pouco mais não, 4 anos, não é 2 anos não, 4 anos. 2 anos eu comecei a mentorar negócios. Nesses 4 anos você teve uma evolução muito grande, não teve? No mundo digital, eu digo. Com certeza. A partir do momento, onde você foca, você cresce, né? É muito normal. Por exemplo, um dos meus negócios, que eu sempre falo a respeito dele, porque nasceu como um hobby, depois se tornou um filho e ainda é, só que agora quem cuida é minha esposa. Ele cresceu 20 vezes depois que ele começou a ter o foco, e faz 3 anos, mais ou menos isso. Então, é um crescimento ignorante, né? A gente está falando de múltiplos 7 dígitos ano. Então, por quê? É onde você foca, não importa o que seja. Se você focar e começar a cuidar, aquilo vai crescer. Isso funciona para as coisas boas e, infelizmente, para as coisas ruins. Se você só vai ficar falando sobre o Covid, o problema que está gerando e que você está perdendo emprego, você só vai ver mais disso. Entendeu? Você a gente só vai procurar essas notícias, você só vai sintonizar essa energia, você só vai viver isso, entrar numa depressão e não conseguir encontrar a solução para esse problema. Porque muita gente aqui, a gente sabe, muita gente perdeu emprego, muita gente que era autônoma não está conseguindo trabalhar. Então, assim, empresas também com muita dificuldade, o que fazer com seus funcionários, escolas. Então, assim, a gente está numa crise, pós-pandemia vai ser uma crise muito forte que a gente vai. Agora que a gente estava saindo dessa crise no país, né, que a gente agora começou a ter um fôlego, a gente vai voltar. E eu queria saber de você, com toda essa experiência que você tem e ajudado as pessoas também, a crise ela afetou a sua vida em termos de negócios? Isso é muito bacana. Inclusive, para complementar essa pergunta, ou para fazer uma fundação, aqui perguntaram uma coisa legal, mas é venda por internet ou treinamento que você faz, João? Eu tenho 5 empresas hoje, né? Na verdade, dentro dela tem algumas ramificações, mas se falar em unidades de negócio, eu tenho 5. Então, eu tenho treinamento, né? Eu sou o treinador, eu sou o mentor, eu tenho um associado em um dos meus projetos. Deixa eu desligar o ar-condicionado, porque ele está fazendo barulho. Eu tenho também vendas online, então, porque eu atuo no mercado de e-commerce, atuo no mercado de dropshipping, então eu tenho de tudo um cadinho. Tenho um aplicativo, ou seja, tanto venda quanto treinamento, tá? Os dois. Então, agora você perguntou, atingiu? Sim, tá? Muito, sim, de maneira geral, bem, e um deles por 4 dias, minha esposa fala que foram 7, foi uma semana, eu falo 4 a 5 dias. Impactou muito mal, né? O e-commerce, que é aquela que cuida, eu só mentoro ela, ele caiu pela metade, por 4 a 5 dias. Por quê? E na verdade eu fiz isso de propósito. Falei, eu quero ver o impacto que isso vai causar no e-commerce, que já faz mais de 7 anos que existe, né? Que vamos ver se as pessoas vão parar de comprar por alguma razão. E aí foi começando a cair, começando a cair, começando a cair. E eu falei, pá, tem que fazer alguma coisa. E uma das coisas, isso que é interessante demais, nem foi ideia minha, foi ideia da minha esposa, a gente fez, óbvio que junto com outras coisas que eu fiz, mas isso foi fundamental, foi o simples fato de a gente colocar um banner na loja escrito, estamos enviando normalmente. Ponto. Só isso. Voltou ao normal.
Então, ele dobrou o movimento por causa de um banner. A gente, obviamente, falou pelo e-mail, né? Tem mais de 35 mil clientes, falou pelo WhatsApp, mas o simples fato de você comunicar às pessoas, nós estamos entregando normalmente. E porque isso é tão poderoso e tão impactante, e a coisa tão simples e óbvia. É verdade. Se você entrar no Mercado Livre, eles criaram dentro do Mercado Livre uma configuração, um filtro do enviando normalmente. Se você entrar no Kabum, Fiquei interessada em ver isso. vários banners escritos, estamos enviando normalmente para todo o Brasil. Por quê? Porque acho que as pessoas entendem que isso daí acho que serve, até desculpa te cortar, mas eu acho que Não, serve manda para os bala. profissionais também, porque eu acho que muita gente acha que às vezes as pessoas não estão trabalhando. E às vezes tem um Exato. cliente seu, pode ter um cliente seu, até um cliente meu, estou pensando aqui já trazendo para mim, que às vezes pode achar que eu não estou trabalhando. Por que isso? Vamos pensar o seguinte, o óbvio não existe. O óbvio é óbvio para você. Então, se o outro acha, por exemplo, a Natasha ela trabalhava no offline, não tem como ela ir para reunião, então ela não trabalha. Pronto, depois quando ela voltar a gente conversa. Você está perdendo a oportunidade de, pelo menos, entre o antes e o depois do Covid, né, ou pelo menos do controle, por assim dizer, você manter um relacionamento. Né? Eu vi alguns casos de... Até mesmo a Pilates da minha esposa, da minha mãe, ela mandando os exercícios para fazer em casa. Mas por quê? Primeiro, se você não é visto, você não é lembrado. Segundo, no caso delas, elas estão continuando pagando porque a coitada não tem culpa do impacto que isso causou e elas estão conseguindo fazer o exercício em casa, mas ela está conseguindo manter o relacionamento. As academias, algumas, simplesmente esqueceram que tem alunos. O que vai acontecer quando voltar tudo? Elas vão se esquecer que tem academia. Mas as academias que estão cuidando, mandando exercício, mandando rotina, mandando inclusive regimes, né, dietas, não regime, para as pessoas, elas estão criando conexões. Então, isso é muito importante. O que você está deixando de fazer só porque parece que tudo mudou? Gente, tudo mudou, mas o mundo não parou. Simples As assim. pessoas não deixaram de comprar, nem nada assim. Óbvio, muita gente parou porque não tem condições de se manter um mês, 2 meses em casa, né? Não tem um dinheiro guardado, né? Nada disso. Óbvio. O que também é muito importante as pessoas aprenderem agora a guardar, né? Pensar no futuro. Com certeza. Mas tem muita gente que está querendo investir nesse momento para estudar, para expandir, como eu até falei, para a gente tirar aquele projeto, aquele sonho do papel e trazer para a nossa realidade. Exatamente. Até o Hernanes aqui está cheio de dúvida. Ótimo, né? Ele quer saber se você e-commerce, seu site é próprio Mercado Livre, né? Tá, legal. Eu não atuo no Mercado Livre, tá? Eu comecei no Mercado Livre há 7 anos atrás. E para quem é pequenininho e tem algo que é um pouco diferenciado, mesmo que seja coisa que todo mundo vende, mas se você tem algo que é um pouquinho diferenciado e você consegue vender num marketplace, que é o caso do Mercado Livre, faça isso, por uma razão muito simples. Eles têm aquilo que muitas das vezes você não tem no começo, que é dinheiro para colocar tráfego, para atrair mais pessoas. Então as pessoas já estão lá. Então você, pura e simplesmente, tem que ter o seu produto lá, ter as suas propagandas, as suas ofertas, e depois cuidar muito bem de cada pessoa que entra em contato e que compra. Aí você conquista e leva as pessoas para o teu e-commerce tradicional ou para um relacionamento, mesmo que você queira continuar vendendo no Mercado Livre, tá? Boa pergunta. Excelente coisa que você pode fazer se quiser começar. Pode falar, querida. Então, as pessoas que têm interesse agora em pensar, né, que as pessoas estão, às vezes, descobrindo o mundo digital, entrando no mundo de estudos, do EAD, de cursos, enfim, vendo a necessidade, a parte de home office, que a gente vê muitas empresas eram reticentes, assim, não queriam fazer isso, trazer, como é que vai ficar o funcionário em casa, não vai trabalhar, e agora foram obrigadas a se adequar a esse tipo de situação, até não só por não quererem mandar embora as pessoas, né, dispensar as pessoas, como para as atividades continuarem, e grandes empresas estão fazendo isso. Sim. Eu enxergo que há um crescimento e é uma ideia muito grande, uma previsão muito grande de crescimento no mercado digital. Qual é a sua visão a respeito disso? Isso é muito sei legal. Que você até passou uma experiência agora sua, né? Sim, sim. Isso é muito bacana porque é o seguinte, eu vi algumas, acho que foi a Bain & Company que fez um estudo do impacto e de quanto tempo, ou qual vai ser a forma de comportamento dos hábitos de consumo. Né? Houve alguns tipos de serviço que dispararam e vão se manter em alta, ou seja,
eu costumo dizer, eu sempre gosto de fazer associações, né? Para quem gosta do mercado financeiro, às vezes, o preço chega num lugar e não consegue subir, ele tem uma resistência ali. Mas na hora que ele sobe com volume, ninguém pega mais ele. Ou seja, rompeu uma resistência, que era a resistência do mundo, de atuar no mercado digital, atuar no mercado remoto. Por exemplo, os que mais explodiram e que vão crescer cada vez mais, ensino à distância, ponto. EAD, telemedicina, que era uma... Nossa, era inimaginável. Absurdo. Não tinha como. Telemedicina. Verdade, a gente está usando isso. Demais. Com o Covid, nutrição e saúde, porque as pessoas estão passando a entender que não é só cuidar da sua saúde, mas quando você está em casa, seus hábitos mudam. Sim. Se você não cuidar da sua alimentação, você vai ver que você está engordando, que você não está bem, você não consegue fazer exercício, um monte de coisa aconteceu. Então, o foco em saúde aumentou bastante, vai cada vez crescer mais. Entretenimento online, só você ver. Por exemplo, as lives que bateram recordes mundiais, acho que foi Marília Mendonça, 3,2 milhões de pessoas ao vivo, juntos, no YouTube. Uma vez eu dei uma mentoria para uma banda pequena da Bahia, e eu dei essa ideia, vamos fazer toda quinta-feira, você vai fazer como se fosse o bar online. E as pessoas faziam, eles chegavam a atingir 40, 50 mil pessoas. Isso há 2 anos atrás. Aí chega um gigante, faz o que não faziam antes, dá no que dá, bater recorde do YouTube. E o YouTube, inclusive, está mudando muita coisa internamente por causa desse comportamento. Que as pessoas estão indo para lá, fazendo seus streaming, empresas gigantescas fazendo isso. Então, não tem como voltar. A questão de ferramenta para o trabalho remoto, e é tão legal que eu estava vendo, porque hoje à noite eu vai ter uma primeira aula de um curso gratuito, que é exatamente sobre como você pode viver do teu conhecimento, né? Como você pode partir para o online, começar a empacotar aquilo que você conhece, mesmo sendo uma coisa que você nem imagina que pode ser vendido, e passar a vender. E eu estava lá olhando alguns cursos diferentes para mostrar para as pessoas que muita gente acha que, mas o que eu tenho, o que eu sei, ninguém vai querer comprar. O que eu sei não sai para ninguém. Aí eu comecei a olhar lá, só uns exemplos. Como você montar a horta em casa, como você começar a sua criação de galinha caipira, curso de crochê, curso de ativismo quântico, que eu não sei nem o que é. Era o primeiro lugar da Hotmart hoje. Costureira de mão cheia, esse eu conheço, inclusive quem lançou, bateu R$1 milhão de faturamento, curso de costura. Então, não existe. Tem um outro curso que eu achei muito legal, Rapunzel, um método para você aumentar o cabelo com força e etc. Então, não existe absolutamente. A gente pode ter agora um curso de como cortar o cabelo em casa, né? Eu tô precisando, que meu cabelo tá gigantesco. Eu também, daqui a pouco meu cabelo tá no pé, gente. Meu cabelo cresce muito rápido, era pra eu cortar bem nesse período, e eu não pude cortar. Mas pra vocês, mulheres, menos ruim. É menos ruim porque ele cresce assim. O meu cresce por ser no bozo. E aí não é legal. O meu irmão mora na Noruega, a esposa dele cortou. O meu outro irmão mora em Campinas, que é aqui perto, a esposa dele cortou. E já estão querendo fazer com que minha esposa corte. Eu falei, não, deixa quieto, eu vou guardar, eu ponho aqui o meu bonezinho. Deixa quieto. Porque tem muita coisa que... Por exemplo, você fala do corte de cabelo, tem 2 cursos que estão vendendo bastante, que é como trabalhar no home office. Simples. As pessoas... um outro curso muito legal que eu vi... É verdade. Eu vi numa comunidade de médicos como você saber mexer com aquele respirador mecânico. Sabe aquele respirador? Sim. Já vendeu até hoje de manhã 197 cursos, cada um a R$1.000. Então ele faturou R$200 mil desse pouco tempo. Por causa do quê? Covid. Ele venderia um curso sobre esse respirador? De forma alguma. Poderia até vender 3, 4, mas não 200, Sim. sem investir nenhum real em marketing. Isso que é o mais incrível. Por quê? Não tem como voltar. Tá? Tudo que é ligado à internet, ligado à saúde nesse momento, depois a saúde vai... Eu acredito assim, saúde subiu, ela vai depois ter um patamar natural, mas a questão do online, ele não tem como ele voltar, assim, é algo fora da realidade. Então, são coisas muito, muito poderosas se a gente começar a olhar o online com outros olhos. Mesmo que você ache que o seu não dá para fazer, acredite, dá. Eu desafio, na verdade, um negócio que não consiga ter alguma coisa online, mesmo que seja uma presença digital. Vou até anotar aqui, que depois eu quero fazer um resuminho pro pessoal. Massa, legal.
que não pode ser vendido. Aproveitando, a falar, como que eu posso começar um negócio digital? Legal, muito Da onde que eu bacana. parto? Exatamente. Eu tenho algo que eu gosto muito de fazer, que eu tenho bastante conhecimento, habilidade, que for. Da onde que eu parto? Isso é muito bacana, porque é o seguinte, tem uma palestra que eu fiz, na verdade a primeira vez que eu fiz presencialmente foi por causa de dois mentorados lá, o casal Alexandre Palladio e a Priscila, que é os 5 pilares do sucesso no negócio digital, né? Porque não adianta só você criar algo. Se você vai criar algo para ver o que vai dar, para mim não faz sentido nenhum. Então, até Essa que eu palestra falo... você tem no YouTube? Não, porque eu dei uma vez ao vivo, dei uma vez para Portugal, uma vez para os Estados Unidos, 2 vezes para Angola. Tudo online. Então o pessoal estava lá em Portugal, o pessoal lá nos Estados Unidos. E o que eu falo a respeito disso? Os 5 pilares nada mais são que, primeiro, paixão. Muito simples. Se você não faz aquilo que você ama, primeiro, antes de dar certo, vai dar certo, se você não desistir até dar certo, vai dar muito errado. Muito errado porque, principalmente quando você sai do CLT e vai para uma empresa SA, você é o seu patrão. Né? Imagina você fazer algo que você não gosta só porque você acha que vai dar dinheiro. Enquanto não dá dinheiro, porque o teu foco está lá na grana, você vai sofrer, você não vai gostar, você vai fazer empurrado. Só que tem um detalhe, se você não faz com amor aquilo, você não faz bem aquilo, você não vai ser pago por aquilo. Então você não tem o teu salário mais. Então a paixão é fundamental, para mim é o que me move. Né? Qual é a paixão que eu tenho? Servir as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. Tanto é que o meu mentor, todo mundo já sabe quem é meu mentorado, é Jesus Cristo. É quem eu sigo porque é inatingível o que aquele homem fez e faz por nós. Então, se você tem paixão por aquilo, fica mais fácil você buscar os outros 4 pilares. O próximo são entender quais são as necessidades das pessoas que você quer ajudar. Porque tudo é feito por pessoas, né? Para mim, esse negócio de é B2B, B2C, para mim não existe. Para mim é P2P, pessoas para pessoas. Porque no final das contas é assim. A não ser que seja aqueles leilões eletrônicos, tudo são pessoas envolvidas, né? Então a gente tem que entender isso. A partir do momento que você entende essa necessidade das pessoas, você vai começar a entender quais são os conhecimentos necessários para que você consiga fazer com que ela atinja aquilo que ela está buscando. Então você tem uma paixão, você entendeu quem são essas pessoas, entendeu inclusive os needs and desires, as necessidades, os desejos delas, os medos que elas têm, e você vai começar a se perguntar e olhar que conhecimento que eu preciso ter ou desenvolver, caso eu não tenha ainda, para que eu possa fazer com que ela saia da situação atual onde ela está e ela chegue na situação desejada. Porque no final das contas, a gente só é uma ponte. Você, por exemplo, é um mal necessário. Eu sou um mal necessário. Ninguém chega de manhã, eu brinco várias vezes, ninguém acorda numa segunda-feira de manhã e fala, caraca, hoje é dia de... vou comprar a mentoria do João. Qual que eu compro? A de 15 mil, a de 50 mil? Eu vou comprar. Não existe isso. Tudo é a partir de uma necessidade. Eu tenho uma necessidade e eu sei que a Natasha consegue fazer com que eu chegue na transformação. Eu tenho a necessidade e eu sei que o João consegue fazer com que eu chegue lá. Ponto. Nós somos um mal necessário. Só que se a gente começar a prestar atenção nas necessidades reais dessas pessoas, a gente vai conseguir acertar exatamente na veia, né? Porque senão você vai começar a ficar pensando com a tua cabeça com relação às necessidades do outro. É normal, o ser humano, né, ele tem essa tendência de olhar para dentro de si e se perguntar o que o outro quer, ao invés de ir lá e perguntar para o outro. O que você precisa. É o que você precisa, não é o que eu acho que você precisa. É totalmente diferente. Então, quando você começa a buscar realmente aquilo que dói, aquilo que faz com que ele acorde de noite, olhe para o teto e fala, não tem mais como eu continuar assim. As pessoas não querem, por exemplo, meu sonho é estruturar um processo de compliance na minha empresa. Não. Não. E até porque ele veio pela dor. A existência do compliance veio pela dor, veio pela necessidade. Sempre é assim. Toda vez que você ficar tentando vender um produto, caçar um cliente para aquele produto que você criou, você vai falhar. Ou você vai sofrer. Ou você vai ter que ficar pagando, enfiando dinheiro ali para poder tentar empurrar para as pessoas. Se você, diferente disso, começar a criar soluções para uma audiência, se você não tem ainda, você começa a buscá-la, conquistar, trazer para perto, muda teu game. Muda teu jogo totalmente. Essa é a ideia. Falar dos pilares. Então, primeiro, paixão. Segundo,
conhecimento, não, necessidades, tem que saber as necessidades das pessoas para que, a partir daí, você entenda quais os conhecimentos são necessários para que você consiga conduzir, só que junto do conhecimento existem as habilidades, né? Porque o conhecimento é o que você precisa fazer, né? E a habilidade é, cara, como é que eu faço isso? Por exemplo, se você vai ensinar, se você quer ser um excelente professor, você tem que aprender sobre oratória, sobre didática, sobre relacionamento. Então, essas habilidades que vão fazer com que você consiga pegar o teu conhecimento e conduzir a pessoa até onde ela sonha chegar. Porque quando você tem paixão por algo, vai para cima, entende as necessidades das pessoas daquele nicho, daquele mercado que você escolheu atuar, descobriu que conhecimentos são necessários e foi atrás daquilo que precisa, viu as habilidades que você precisa desenvolver, você consegue gerar o quinto pilar, que é a transformação. Muitas das vezes as pessoas elas começam por aqui. Transformação. Pronto, eu vou fazer você ganhar dinheiro. Bom, e aí? A gente já está cansado disso, né? Não, é muito. Você só vai ter que seguir esse passo a passo e você vai saber como que eu estou cansado de ver as pessoas falando que eu vou te mostrar como é que você vai ganhar dinheiro assim como eu ganho. Só que, na verdade, ele só começa a ganhar algum dinheiro quando essas poucas pessoas acreditam que ela ganhou, que vai ensinar. Então, ela ganhou dinheiro com as pessoas que acreditaram, não com o passado dela. Então, essa é a grande diferença, né? De alguém que tem algo a agregar verdadeiramente ou alguém que está só tentando te empurrar alguma coisa. Qual é o teu background, né? A autoridade, a formação da autoridade, a criação da autoridade, para mim, ela é conquistada a partir de 3 possíveis pilares. Um deles é com resultados próprios. Que jornada você percorreu para você ser capaz ou ter legitimidade em falar que você pode me conduzir para algum lugar? A segunda é se você gerou para outras pessoas, não para você. Por exemplo, você é um personal trainer e você nunca foi gordo. E você tem uma especialidade. Eu faço com que obesos se transformem em maratonistas. Bem específico. Personal trainer tem um monte. Mas que transforma obesos em maratonistas, eu não conheço ninguém. Tanto é que eu criei essa ideia, né? Nunca vi. Ó, gente, olha a ideia aí. Olha o nicho, hein? Porque o que acontece quando você faz o que todo mundo faz de uma forma que ninguém faz, você se destaca. O grande problema é quando você quer fazer aquilo que está todo mundo fazendo, porque parece que é uma tendência, porque você quer surfar naquela onda, e está todo mundo fazendo igual. E muitas das vezes copiando alguém que deu certo no mercado dele, mas ele nem ensina como você pode personalizar para o teu negócio. E aí começa uma zona, começa uma bagunça sem fim e sem resultados. Tá? Então, eu não sei nem por que eu cheguei até aqui onde eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Da formação de autoridade. Legal. Então, uma das formas, então, você gerando seus próprios resultados, né? Muitas vezes quando você é persona transformada, você tem resultados próprios. Você aprendeu, por exemplo, se fosse um ex-gordinho que agora é atleta, eu era obeso, meu sonho era correr na São Silvestre. Eu fui e fiz. Eu olhei para trás, olhei minha jornada, escrevi e estou aqui para te ensinar. Legal? Isso é como você constrói a tua jornada, a tua autoridade. O segundo passo é quando você faz resultados por terceiros. E o terceiro, tem um caso que é muito famoso, que é o do Napoleon Hill, quando ele escreveu Quem Pensa Enriquece. Napoleon Hill não tinha um puto no bolso quando ele fez aquele troço. O que ele fez? Foi atrás dos poderosos, os mais ricos dos Estados Unidos, juntou todas as ideias, juntou todas as formas deles pensar e teve lá, acho que são 15, eu não lembro quantos são, os pensamentos que tem em comum, o mindset envolvido, que quem pensa enriquece. Então ele se tornou uma referência de enriquecimento depois que ele pegou e entrevistou literalmente um zilhão de brabos, milionários, bilionários geralmente, e fez o Quem Pensa Enriquece. Então, são 3 formas de você construir a autoridade. E a forma de você fazer ela percebida é ao longo do tempo, né? Se você tem consistência naquilo, vai ter um momento em que uma pessoa, outra pessoa, várias pessoas, muitas pessoas vão começar a ver que você realmente é brabo naquilo. Então você está construindo a tua autoridade ao longo da consistência no tempo. Uma outra forma é de maneira imediata. Por exemplo, uma galera aqui que vai assistir agora, que assiste depois, não me conhecia. Nunca ouviu falar, nunca viu mais cinza. Só que quando eu começo a falar aquilo que eu conheço, eu mostro que eu sei o que eu estou falando. Eu tenho resultados, eu gero resultados,
E eu sei nortear qualquer uma pessoa do zero até onde ela quiser, desde que ela tenha atitude para fazer a coisa acontecer. Então, o que aconteceu? Eu construí uma autoridade imediata. Para uma ou outra pessoa aqui dentro, eu me tornei uma autoridade. Eu falei, caraca, aquele cara que eu achei que era skater, não tem como ser, porque eu tenho 2 metros de altura, 110 quilos, eu sou gigante, não dá para eu andar de skate. Ele é brabo em negócios. Por quê? Agora eu mostrei para você que eu sou brabo, entendeu? Essa é a forma de você construir ao longo do tempo ou de maneira na lata. Pode falar. Aí, então, eu tenho os pilares, eu tenho que seguir, né, os pilares, buscar isso, ver aquilo para definir o que eu vou atuar. Obviamente, Exato. fazer uma pesquisa de mercado também para ver as melhores, às vezes, onde está a sua persona, né? Também não adianta. Legal. Isso é uma coisa que eu aprendi com você, não adianta eu estar no Instagram se minha persona estiver no YouTube. Né? Exato. Você falou, eu posso associar as mídias sociais, mas eu preciso focar naquela onde a pessoa que eu quero transformar esteja, né? Exatamente, perfeito. Então, a partir do momento que você sabe o que você vai fazer, quem você vai transformar, você tem que buscar onde elas estão, né? Onde ela está, a persona. Persona nada mais é que o representante do teu público ideal, né? Quem é essa pessoa que você quer ajudar? E aí você vai começar a fazer um estudo. Antes mesmo, você pode fazer um estudo do mercado. A partir do momento que você estudou o mercado, você consegue ter uma clareza maior, legal. Desse mercado, essas dores, quem seria a minha persona? Quem seria o representante dela? É um homem? É uma mulher? Que idade que ela tem? O que ela quer para a vida dela? O que ela escuta todos os dias que faz com que ela queira ou não queira o meu produto, o meu serviço? Você começa a desenhar, sabe? Você começa a ter claro para você com quem você vai se comunicar, porque persona é comunicação. Persona é comunicação. Se você tem essa clareza, para que eu vou achar minha persona? Para você saber falar com ela. Se eu chegasse aqui e começasse a falar juridiquês, ou eu não, porque eu não sei, mas se a Natasha começasse a falar um monte de juridiquês, vocês entenderiam. Eu não entenderia, ia ficar chato pra caramba e eu não ia embora porque eu gosto muito dela. Mas tem uma galera que não entende, então você tem que falar o idioma da pessoa. E quando você conhece a persona, ajuda você em 2 coisas. Primeiro, você começa a imaginar, não, a minha persona é o Paulo, eu lembro, pô, ele tem 33 anos, ele é pai de família, tudo que ele mais sonha agora é poder viver do conhecimento que ele tem na internet, ele sempre amou fazer casinhas de boneca de madeira, sempre fez isso, desde quando ele era pequenininho, fazia para as primas e tudo mais. Então, o sonho dele agora é fazer isso acontecer. Não porque ele sempre quis ensinar para os outros, mas porque ele uma vez ouviu alguém falar que o conhecimento dele vale muito. Então, ele quer fazer isso. Então, quando eu tenho essa clareza, eu consigo conversar com ele da maneira adequada, eu, João Rios. E outra coisa que eu consigo fazer é, na hora que eu não quiser, tô cansado, tô chateado, qualquer coisa, você vai se lembrar que não é sobre você, não é para você que você está fazendo isso. Você vai fazer o que tem que ser feito porque o Paulo está te esperando. A família dele talvez não coma no mês que vem, porque você tem um conteúdo, um conhecimento que pode fazer com que ele venda 10 cursos de como fazer casinha de boneca em casa de madeira e vender pela internet, a R$100, fazer R$1.000 e poder salvar o mês dele. Então, se eu fico quieto, eu estou sendo um egoísta. Então, não é... isso já vale para você que vai começar a falar, né? Soltar a voz na internet. Se você não faz isso, você não é eu sou tímido. Não, você é egoísta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então a partir do momento que você descobrir onde as pessoas estão, você tem que começar a construir o seu posicionamento. Você tem que começar a ser ouvido. Eu sempre indico esse livro aqui, não vou fazer diferente agora, não. Esse aqui do Marketing 4.0, Philip Kotler. Quando você tem a ciência do caminho do consumidor, você começa a construir todo o seu negócio baseado nisso para ajudar essas pessoas. Então você vai estar, por exemplo, no LinkedIn, você vai estar lá, fincar a tua bandeira e começar com consistência a produzir conteúdo. É qualquer conteúdo? Não! É conteúdo que faça sentido para as pessoas. E o linguajar da rede, né? Porque o LinkedIn, você não vai falar da mesma forma como você fala e escreve no Instagram. É diferente. Exatamente. É um outro público. Mas ele é diferente por uma razão. Porque o público que está lá é diferente. Sim. Sim. Mas o público que... a forma como você fala no LinkedIn, no Juridiquês, é o Juridiquês que você vai falar no Instagram, é o Juridiquês que você vai falar no YouTube, e o Juridiquês que você vai falar no evento. Por quê? Você tem que entender que não é a mídia que faz você, é para quem você vai falar que vai dizer como você vai falar. Então, se eu falasse, por exemplo, quando eu falo para empresários, eu falo para qualquer pessoa que seja
mesmo sendo no LinkedIn ou qualquer outra mídia, eu vou falar da mesma forma como eu falo num evento ao vivo, como eu falo aqui com vocês. Por quê? Se eu falar de um jeito mais rebuscado, eu já não estou atingindo as pessoas que eu quero atingir. Entendeu? Sim. Então, não é sobre aqui, é sobre o outro lado. Quem está recebendo essa sua mensagem. Isso é fantástico. Você tem que ter a clareza de com quem você está falando para você saber o que você fala e como você fala. Senão, você não vai ser ouvido. Entendeu? Como você acha que é o momento de eu enxergar que eu já posso começar a vender? Ou eu já posso, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, eu já posso pensar em vender? Isso é muito legal, né? O que a gente costuma dizer, né? Que você precisa primeiro ser famoso para quem te acompanha. Você tem que gerar valor para as pessoas que estão ao teu redor. Você tem que construir uma autoridade, mesmo que seja para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 50 pessoas. Por que isso? Porque, primeiro, se você começa a se comparar com os gigantes, né, com aqueles players que estão há um século lá, estão enfiando um dinheiro violento que você nem imagina em marketing. E a gente tem E você fala, de comparar, né? Por exemplo, eu tenho 105 mil seguidores. Aqui tem 11 pessoas online. Imagina se eu me preocupasse que tem 11 pessoas e não tem 1000. Eu não estou nem aí. Eu me importo com quem está agora aqui me ouvindo e quem vai ouvir depois. Isso que é importante. Se você compara o teu bastidor com o palco dos grandes, ou dos pequenos, inclusive, você não está olhando mais teu jogo. Você está se comparando com o outro. E você tem que ser melhor do que você. Não é melhor do que o outro. Porque o outro tem a jornada dele. Então você tem que fazer o seguinte. Gerou autoridade, traz pessoas para perto. Como é a melhor forma de você ser de verdade um famoso para alguém que te conhece? Trazendo as pessoas para perto de você. Quando você traz, e trazer o que eu estou dizendo é um WhatsApp, por exemplo. Eu estou fazendo isso. Tá? Eu estou exatamente fazendo isso nesse momento. Tem lá um grupo no WhatsApp que é o Vivendo de Conhecimento. Eu estou trazendo pessoas para perto de mim, mesmo pessoas que já me conhecem. Eu estou seguindo exatamente o meu método. Eu sei disso, foi uma das primeiras que entrou. Por quê? Hoje à noite eu vou ter a primeira aula gratuita de atitude digital. Porque falando nisso, esse Vivendo de Conhecimento, eu sei, a gente não quero cortar muito o caminho, Pode só falar. que é uma oportunidade que as pessoas podem ter. Como é que elas podem entrar nesse grupo? Legal. Porque é um momento que você está trazendo uma oportunidade para quem não sabe o que fazer com o seu conhecimento e pode levar isso para as pessoas. Eu sei que você vai ajudar e algumas coisinhas eu já sei, mas não posso contar aqui. Por conta do ecossistema, né? Enfim. Uhum. Mas como é que eu acesso? Como é que eu faço? Legal. Qual que é a ideia disso? O seguinte, o projeto Vivendo de Conhecimento é fazer com que as pessoas possam, de verdade, primeiro, descobrir que o conhecimento dela vale muito e a partir dela pode vender, tá? Ela dar os primeiros passos e para isso ela tem que ter o que a gente denominou de atitude digital. Porque se você não tem atitude, eu sempre falo do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu aprendi isso uma vez e levo para a minha vida. Se você não tem conhecimento, você aprende. Se você não tem habilidade, você desenvolve. Mas se você não tem atitude, meu jovem e minha jovem, é game over. Então, o primeiro passo para você viver de seu conhecimento é ter atitude digital. E a atitude digital é você começar a entender que o mundo é diferente daquilo que você vinha pensando. Por que eu estou falando isso? Tem advogados que mas como é que eu vou vender o meu trabalho? Eu vendo só quando tem processo, eu vendo quando... Não, às vezes esse advogado, ele é um cara extremamente produtivo. Ele é um cara que sabe muito como cuidar do dia a dia dele. Então, quem disse que ele não pode criar um mini curso ou um curso, depois mentoria, de produtividade para advogado? Outra coisa, você é advogado, mas você é mãe. Você cuida de 2 filhos, 3 filhos, 1 filho, e você trabalha em home office. Nossa. Mas quem disse que você não pode ser a advogada, a mãe advogada? Como é que ter um curso de como ter crianças pequenas e conseguir trabalhar. Pois é, exatamente isso. As pessoas, elas têm o costume de pensar dentro da caixa que ela aceitou que colocassem nela. Na hora que você sai daquela caixa e começa a olhar as coisas de uma maneira completamente, absurdamente diferente, tudo muda o jogo. Tudo muda completamente. Porque você pode ensinar aquilo que acha que faz sentido para você. Quantas vezes eu não ensinei coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o meu core business? Mas por quê? Eu não ganhei nada com aquilo. Mas eu estava preenchido com aquilo, fiquei feliz com aquilo e eu ensinei alguém a fazer aquilo. Se eu quisesse empacotar e vender, eu faria.
mas não é aquilo que o meu coração não canta com aquilo. Cantou naquele momento que eu ajudei alguém a fazer algo. Então a gente tem que começar a pensar fora da caixa. E o Atitude Digital, que é o curso gratuito que vai começar hoje à noite, 8h30, começa, eu e o Shando Natsumi, a gente vai falar, hoje a gente estava estruturando no detalhe, a gente vai falar exatamente isso, que você tem o conhecimento, seu conhecimento vale muito, você tem que parar de achar que não tenho nada que eu possa vender, porque você está acostumado com aquilo que colocaram, que é o seu produto ou o seu serviço, você tem que pensar fora da caixa. A gente vai mostrar esses exemplos, que eu já dei um spoiler aqui, né, do curso de como você começar o seu curso, sua criação de galinha caipira. Eu mentorei um projeto há um tempo atrás, que era como você criar abelhas sem ferrão na cidade. Olha como é específico isso. Tem uma abelha nativa brasileira que ela não tem ferrão. Acho que eu sempre esqueço o nome dela, tem um nome diferente. Jundiá, não, já tá aí. Sei lá, whatever. E tem como você fazer isso. Então a questão as pessoas não estão muitas das vezes acostumadas a tirar de dentro de si que é diferente daquilo que ela aceitou que colocassem, aquela escala. Não, você é advogado, você só pode fazer isso, 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 isso. Bullshit. Você pode ensinar muita coisa. Entendeu? Então, a questão pegou... E como que eu posso acessar? Fazer parte disso? No meu Instagram tem lá na bio. Bio lá? Acho que é o primeiro. Mas hoje eu fiz stories também. Quando eu estava construindo o detalhamento do encontro de hoje, eu e o Xander, eu fiz stories, tem uns arrasta pra cima lá, tá? Mas tá facinho, tá tranquilo. Hoje, 8h30, a gente tem o primeiro encontro. Que a intenção é justamente essa, você começar a entender que o que difere muitas vezes de quem está tendo resultado, de quem está assistindo o resultado dos outros, é a atitude. Então a gente, já está aí, a Liz falou, obrigado, viu, Liz? Então a questão se você não tem a atitude, e no nosso caso a atitude digital, que é você ter a pegada de ir para cima e fazer a coisa acontecer, sem medo, porque muitas vezes as pessoas têm medo. Elas falam, tenho vergonha, a gente tem medo de se... Eu tinha uma coisa que foi você que me desafiou a gravar stories na rua. Você mesmo me falou e falou para um monte de gente já que você não tirava foto e jamais você também que você faria um stories, quanto mais um stories e fazer lives e fazer cursos e fazer palestras e tudo mais. Jamais! Isso é uma coisa que a gente tem que se desafiar. Todo mundo aqui que está assistindo... Né? Sim. Todo mundo aqui, quero dizer, que até que você faz, todo mundo aqui que está assistindo pode estar aqui no lugar da gente, pode estar trazendo esse conhecimento. Olha, eu tenho um canal aqui, né, esse canal uso, minha atividade é muito voltada à compliance, à parte ética e tudo mais. Mas o que eu pensei? Eu falei, gente, eu tenho que trazer o máximo de conhecimento possível para as pessoas, claro, de uma forma ética, que a gente tem que ter sempre integridade, que faz parte, para ajudar as pessoas nesse momento. Eu não vou ficar só focando no meu assunto. Tem gente que fala, foca no nicho, no nicho, no nicho. Sim, mas eu tô aqui trazendo uma coisa totalmente ética, totalmente íntegra e ajudando o maior número de pessoas. Nisso, a gente tem que se desinibir, que você falou. Não posso ser egoísta e ficar guardando conhecimento para mim. Exato. E muitas das vezes a gente guarda, perfeito o que você falou, a gente guarda por uma razão. E não é timidez, é julgamento. A gente tem medo... É o que o outro vai pensar de você, né? Mas é por uma razão simples. Você é essa pessoa que pensa sobre os outros isso. É verdade. Eu julgava as pessoas. Eu também. Eu julgava as pessoas que em evento pegava assim, pessoal, tô aqui para aprender muita coisa, eu vou trazer para vocês. Eu falava, se eu fizer isso um dia, minha interna era ridículo. Eu falava, puta que vergonha alheia. Até que eu vi que as pessoas estavam fazendo aquilo que eu tinha que fazer, mas eu preferia ficar sentado, a minha bunda e apontando para os outros. Aí quem começou isso naquela época que a gente tinha vergonha, são às vezes esses caras que tem 500, você ou outros que tem 500, 1 milhão de seguidores que estão bombando, porque naquela hora que todo mundo tinha vergonha, ele estava lá botando a cara para bater, que as pessoas estavam achando ele ridículo. A pessoa que achava que era ridículo está lá agora tentando correr atrás e a pessoa está lá bombando. Ninguém também vê a trajetória, a dificuldade que a gente tem. Por isso que eu falo, gente, nesse momento, vamos sentar e pensar. Estou com problema? Sim. Acho que mais de 90% da população tem um grande problema nesse momento. O que eu posso fazer? Exato. Como é que eu posso resolver esse problema? Que oportunidade que eu posso aproveitar? Exatamente.
Entendeu? Para daí exatamente. começar essa trajetória que você falou, de pegar os 5 pilares. Eu prometo que eu vou fazer um resumo para todo mundo disso daqui, esses 5 pilares, eu começar a construir minha autoridade, para começar a venda. A venda pode ser uma, duas, a venda eu sei que a gente pode fazer pelo WhatsApp, você pode fazer a venda pelo Instagram, você pode fazer a venda Hotmart, Mercado Livre, tem várias formas, PagSeguro, a gente tem N meios que a gente pode fazer. E não esperar, também não precisa ficar esperando a sua autoridade estar com o que você falou. Eu tenho que estar famoso para quem me segue. Pode ser 100 pessoas. Exatamente. Tem pessoas que têm menos de 10 mil seguidores, que tem uma conversão e um engajamento muito maior. Você falou isso esses dias. Eu vou te contar um caso. Teve uma antiga membro da equipe, quando eu tinha agência, ela começou, não tinha nem Instagram, começou um Instagram, e ela começou mais ou menos esse processo de eu vou começar a trazer as pessoas para perto de mim. Né? Foi orientada justamente pelo método que a gente seguia. E aí foi trazendo as pessoas para perto, quem mentorou foi até meu antigo sócio que orientou ela nesse sentido. Quando a gente foi ver, ela estava faturando de 15 a 20 mil reais por mês. Com menos de 10 mil seguidores. Não tinha nem 5 mil seguidores. Por quê? Ela trouxe para perto, mostrou valor, e aí virou autoridade para aquelas pessoas. Foi por isso que eu e o Xando sentamos e falou, cara, a gente tem que o que a gente fala, a gente tem que botar no papel, começar a fazer e viver, e ser só a nossa bandeira. Por isso que a gente criou isso. Né? O projeto Vivendo de Conhecimento, e antes disso, né, o pré, que é o próprio, né, a fundação e a atitude digital, é justamente para mostrar. Você não precisa ter 50 mil pessoas. Eu, por exemplo, para eu marcar a aula de hoje, a gente deixou bem claro, quando a gente bater 50 pessoas no grupo, a gente vai montar, vocês vão ganhar o curso. Antes disso, não vai rolar. Então, bateu 50, a gente está com 90 pessoas, sem colocar nenhum real, né? Só chamando as pessoas, sem ficar forçando a barra também. Tem lá essas pessoas que estão chegando perto. Por quê? Agora eu vou mostrar se eu sou ou não digno da atenção dela, para depois ela querer comprar. Quantas vezes, isso aí é mais forte ainda do que qualquer curso. Eu não tinha Instagram quando eu faturei os meus primeiros múltiplos 6 dígitos, ou seja, múltiplos 100 mil reais. Eu não tinha Instagram ainda. Eu estava em grupo de WhatsApp e eu ajudava as pessoas. Só isso. As pessoas me chamavam, eu conversava com elas no Skype, nem tinha Zoom na época, nem sabia do Zoom, e fechava mentoria. Mentoria no começo era 12 mil, depois 20 mil, teve uma de 50 mil. Por quê? Eu costumo dizer que você, quando define o problema da pessoa melhor do que ela mesma, ela vai entender que você tem ou que você é a solução. E foi isso que eu fiz. Eu diagnosticava o problema da pessoa melhor do que ela mesma. Eu falei, caraca, esse cara sabe tudo sobre mim, eu preciso dele. E aí, tinha mentoria, fechava um monte. Por quê? Você resolveu o problema dela, isso hipoteticamente, né? O ponto A dela está aqui, o ponto B dela está aqui, você mostrou que sabe conduzir. Se você é o mal necessário, então, sem você não vai rolar. E foi assim que eu fiz, é assim que eu faço e funciona muito bem. Just that. Só isso, igual a Liz falou. Eu sei que você também comentou que esse Vivendo de Conhecimento, estou fazendo até uma propaganda, porque às vezes a solução das pessoas podem estar ali. Sim. Eu sei que é algo que você não vai cobrar caro, né? Depois, quando for isso à frente. Não vai ser algo para as pessoas pensarem, poxa, ele está contando essa historinha, depois você pagar uma fortuna. Não é algo, vai ser algo extremamente acessível para as pessoas. Vai sim. Tanto é que vai ter pouca vaga justamente para isso, porque eu quero pessoas que realmente vão agir, porque se a pessoa não fizer acontecer, não vai resolver para mim, né? O meu sucesso é o sucesso das pessoas, né? Então a minha intenção também não adianta é poder isso crescer. E não adianta ficar comprando curso, entrando em tudo qualquer coisa e a gente não aplicar, lendo, aí a gente é uma enciclopédia, gastou um monte de dinheiro e a gente não aplicou. Então, assim, tem que aplicar mesmo. Por isso que tem que tentar descobrir qual a sua paixão, aquilo que você acha que você vai ter prazer, amor em ensinar as pessoas. Aí buscar, entender, mas não adianta só o que você acha legal, que você falou, buscar no outro. O que eu posso fazer para o outro? Para você ver o conhecimento, desenvolver habilidades e buscar transformar as pessoas. E às vezes o que você falou, uma abelha sem ferrão, eu fazer uma criação na cidade, uma coisa que quem ia imaginar. Tem um exemplo assim, que eu acho muito interessante, você pode trazer, da charcutaria aqui. Eu não conhecia o que era charcutaria. E muito menos que ele poderia ganhar, nem ele acreditava que ele poderia ganhar o dinheiro hoje que ele ganha, ensinando aquilo que ele faz e que tem paixão em
e fazer. Exatamente. A charcutaria, que quem não conhece, é a arte, né, de fazer os embutidos. Então, bacon, parma, presunto, tudo isso é charcutaria. Eu mentorei esse cara, um monstro, Peterson, e o cara fatura muito, tipo, absurdamente. Por quê? É um nicho específico, tem amor envolvido, ele resolve os problemas das pessoas, baseado nas dores dela, não no que aquilo que ele acha que as pessoas precisam, e aí constrói império. É simples assim. Como, simples que eu estou dizendo, a ideia. Mas é Sim, um trabalho claro, ele diário. lutou, trabalhou. Isso é importante Com você certeza. falar, é um trabalho diário, é uma coisa que a gente tem que fazer e construindo. É cansativo, sim, tem dia que a gente não quer, problemas a gente tem, inclusive agora estamos cheios de problemas, mas a gente, como que você vai fazer com que as pessoas gostem de você, gostem, no caso, do seu conteúdo e o que você tem para trazer? É a consistência, né? A gente Sim. tem que estar aqui continuamente. Eu posso dizer isso como exemplo. Eu já tentei ter uma consistência já grande várias vezes, fui e voltei. Aproveitei esse momento da quarentena, que não que eu esteja sobrando tempo, porque não está. Eu estou bastante atarefada, mas em ser consistente aqui. Eu estou vendo bastante resultado. Resultado das pessoas estarem muito mais engajadas. Por quê? Porque eu estou engajada. Simples. Isso é muito bom você falar, porque muita gente fala, até foi uma das perguntas que fizeram para a gente poder montar o nosso mini curso lá, o Atitude Digital. As pessoas estão muito frias e não estão engajadas. Claro, você está frio e não está engajado. Não é sobre eles, é sobre o que você está fazendo. Que tá ali. Não, esquece. É muito melhor você só fazer, por exemplo, uma postagem no feed por semana que seja e stories diários, que são mais simples, são mais rápidos, e ter um encontro por semana só com aqueles 5, com aqueles 10, com aqueles 50 no Zoom, por exemplo. Você pode fazer o gratuito, 40 minutos vai cair. Uma boa ideia. É muito simples. É só você trazer as pessoas para perto. Se você faz isso, duas coisas acontecem. Primeiro, você vê e fica empolgado com aquilo e não vai querer parar. Você se empodera por isso. Segundo, tem uma parada chamada potencial de gratidão. As pessoas vão falar a respeito de você, porque você está ajudando de maneira gratuita, fazendo mini mentorias ao longo da semana, querendo entender o problema delas, de graça. E elas vão falar a respeito de você, e vai propagar, e aí você vai formar uma comunidade. Eu falei isso no encontro lá, né? Em breve a gente vai fazer um anúncio oficial. Eu sou embaixador de uma plataforma de formar comunidade, que é a Duopana. E lá como é que funciona? É uma parada colaborativa, inclusive. Você cria conteúdo. Por exemplo, eu tenho lá uma comunidade que eu estou construindo, que é Vivendo de Conhecimento. Eu vou criar conteúdos, só que as pessoas que me acompanham vão poder criar conteúdos. Vai ser moderado para eu ver o que faz sentido ou o que não faz sentido. Aquelas pessoas vão começar a chamar mais pessoas. Isso aconteceu. Esse que eu falei do médico que faturou R$200 mil com curso de ventilação mecânica, foi assim. Começou, não tinha ninguém. Acho que no primeiro mês, 3 pessoas se inscreveram. Porque a pessoa, para ler o artigo, ler o conteúdo, quando alguém convida ela tem que pôr o e-mail lá, vira lead. Começou com 3. Hoje tem de 600 a 1.000 pessoas por dia, de maneira orgânica. Vindo, médicos, tá? Não é pessoas qualquer, né? Específico, médico. E aí faturou 200 mil aí em plena crise, falando sobre algo voltado para médicos e para profissionais da saúde de ventilação mecânica. Outro caso absurdo que foi crescendo assim aos poucos também foi do Educadores da Beleza, acho que é o Valente. Tem lá um curso, 1.860 alunos pagando R$100 por mês, R$180 mil por mês de faturamento, cobrando R$100 por mês da pessoa. Começou como? Do zero. Que autoridade que eu tinha? Nenhuma. Então a gente vai construindo. A diferença entre você e quem vai faturar R$100 mil daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, é quem vai começar. Se você não começa, esquece. E você me diz uma coisa, eu só consigo crescer e propagar pagando? De forma alguma. Igual eu falei, então, esses 2 cases, um faturou R$200 mil na crise. E esse faturou R$180 mil por mês, ele não pôs R$1 em marketing. Foi orgânico, foi construção de comunidade. Lá é uma plataforma do Opana que te permite acelerar isso. Mas você pode fazer, como eu falei, um WhatsApp, 5 pessoas. Se cada uma delas, depois você gamificar a coisa, estimular, se você achou que fez sentido essa aula, convida uma pessoa ou 2 pessoas que você sabe
que vai participar e vai se entregar. Porque você sabe que esse grupo é importante, que esse grupo é valioso. Se você colocar qualquer pessoa aqui, a média vai cair. Então, senão vai ser mais um grupo como outro qualquer também, né? Qualquer um. Então, o que você está fazendo? É exponencial e é uma progressão geométrica. A parada é muito violenta. Você tem uma pessoa ou 3 pessoas. Depois você pede para cada uma dessas 3 chamar 2. Mas chamar, que eu estou falando, é chamar, ligar, WhatsApp, fala, vem porque faz sentido para você. Se você construir valor ao ponto de fazer com que as 3 chamem 2, você já não tem 3 só. Tem 2, 4, 6, mais os 3 tem 9. Depois, de novo, os 9, você pede para chamar 2, você já está com 18, mais os 9 já está com 27. E vai crescendo. Isso ao infinito, desde que você continue se empenhando. É claro que tem perdas no meio do caminho, mas é um trabalho que é possível, é absurdamente possível, desde que você não pare. E aí, vai ter um momento, e desde o começo é assim, ou você tem dinheiro, não é sobrando, é mais dinheiro disponível, ou tem tempo. Se você tem mais tempo do que dinheiro, continua se aplicando para trazer mais pessoas. Se você tem mais dinheiro, você vai começar a escalar, colocar formas da pessoa chegar perto de você. Então você está automatizando a assimilação, que é o processo de você ser visto por alguém, saber que você existe, e a atração. Só que dali para frente, a conversão, né, a venda, e a venda que eu estou dizendo nem é produto, a venda é vender a ideia de que você é a melhor pessoa com a qual ela vai ficar para poder gerar a transformação que ela quer. Se você ela compra a ideia, você humaniza esse processo de conversão, você vai aumentar, vai crescer, e vai ter um momento que você pode faturar bem sem ter nenhum real investido em tráfego pago. Que muitas pessoas não fazem, que acham assim, mas eu não sei o Facebook, eu não sei. Os grandes lançamentos, antes de mais nada, eles construíram uma autoridade e uma audiência, mas foram construindo. Eles nem sabiam que ia vender curso lá na frente, só estavam falando no YouTube, por exemplo. A questão é, eles começaram e não pararam. E você? Se você tem algo a dizer, algo a falar para o mundo e você está guardando para você, bacana, você vai morrer e levar isso. Faz sentido para você? A gente tem uma pessoa aqui que eu acho que é um caso interessante, a gente tem pouco tempo, que pena, então amando. Interessante, que é a Alice. Eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer vendas de mapas mentais e da forma... E eu assisti uma live dela hoje, falando que ela vai abrir o curso dela, mas ela abre, que eu acho muito interessante, para o máximo de 10 pessoas, para poder se dedicar e se empenhar nisso. Exatamente. E que tem um diferencial muito grande. Então, assim, gente, duvido que ela imaginava que ela ia vender uma habilidade dela. Não era só um conhecimento. Uma paixão dela, né? Uma paixão. Não é algo que ela desenvolveu. Eu chamo ela da braba dos mapas mentais. Ela é uma ignorante no quesito. Ela é... Nossa, ela é tão ignorante no quesito, ela é tão braba, que a primeira vez que ela ia... Eu convidei para ela participar de uma aula ao vivo minha, ela não se achou digna de participar. Foi assim a história. Eu acho que eu não estou no nível de participar disso. Só que ela não sabia naquela altura que eu ia construir a minha aula em cima de um mapa mental. Quando eu descobri que ela ia participar, eu falei, não vou fazer mapa mental nem a pau, porque eu vou fazer tudo errado. E a braba vai estar lá. Eu mudei o meu formato de entrega porque eu estava com medo dela. Mesmo sabendo que ela ia me julgar, né? E ela foi e está voando. Tá? Então, isso é muito interessante. Você tem que entender que... E é claro, muitas das vezes você precisa de alguém que nunca te viu na vida, que, sei lá, surgiu de boné, cabeludo e camiseta cinza, para falar que você pode, né? Pra você dizendo que você tem condições, você que está aí, você tem condições, você pode fazer uma transição de carreira, você pode começar um sonho que você queria, você pode construir um sonho que você não imagina que você possa ter, passar até a partir de hoje, entendeu? E saber a questão é... Pode falar. E saber que tem pessoas aqui que realmente estão querendo ajudar em troca de nada. Entendeu? Eu, Natasha, vou dar um exemplo. Eu tenho o intuito, quero fazer meus cursos e tal, mas eu estou aqui, sinceramente, de coração aberto. Eu quero ajudar, aproveitar esse momento para me entregar, me ajudar. Estou super feliz em convidar pessoas. Você foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu falei, não, eu tenho que começar, chute lá no alto, sabe? Para trazer uma pessoa que possa trazer muito aqui. Todos os outros vão trazer, vão ajudar muito aqui, cada um de uma forma. A ideia é essa, é ajudar. Então, além de mim, do João, tem muita gente que quer ajudar, de verdade, sem nada em troca. Se a pessoa depois quiser alguma coisa comigo, alguma coisa do meu trabalho, ela vai lembrar de mim.
E temos 30 segundos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final e fora um agradecimento eterno. E espero contar com você, de você aqui novamente algum dia. Pode contar comigo. Pessoal, não tem ninguém que não saiba algo que não possa ser passado para os outros, e não tem ninguém que saiba tanto que não possa aprender com alguém. Então vai lá e fala o que você tem a dizer. Só isso. Fiquem Um com grande Deus. beijo. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.